Eu voltei e hoje eu vou informar que o meu negócio é dia. Meus vídeos vão aparecer dia segunda, domingo, segunda, quarta, sexta e domingo. Entendeu? E o meu apelido vai começar com Venom, que ele é meu ídolo no YouTube. E eu vou. Nossa, não consigo falar. E Venom Extreme, meu ídolo. E o meu sujeito são duas. Venex. Venom Detonador e Venom Batata. Quer dizer, Venom Pulga. Isso, deixa aí no comentário. E tchau.